Olá, meu nome é Cássia Zeng e juntamente com Wesley, produzimos a aula de número 3 da série de aulas sobre História da Astronomia, com o tema agora Astronomia Moderna e Contemporânea. Bom, trazendo aqui para essa aula sobre a modernização da astronomia, tivemos contribuições muito importantes para a história da astronomia e alguns pesquisadores que serão citados durante essa aula Giuseppe Piazzi, Joseph von Fraunhofer, Gustav Robert Kirchhoff, Robert Bunsen. No início do século XIX, uma importante descoberta já foi realizada, isso por Giuseppe Piazzi, que no caso ele descobriu o primeiro asteroide que ganhou o nome de Ceres. Ceres está localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter e tem quase 1.000 quilômetros de diâmetro, sendo o maior corpo do cinturão. Ele foi rebaixado para planeta não em 2006. Logo em seguida, depois da descoberta desse primeiro asteroide, também foi sendo descobertos outros corpos no espaço. E décadas depois, o óptico alemão Joseph von Fraunhofer percebeu a existência no espectro solar de centenas de riscas negras que se destacavam sobre a luz do espectro, que no caso ficou conhecido como raias de Fraunhofer. Todos naquela época queriam entender sobre as raias de Fraunhofer, e em 1859 o físico Gustav Kirchhoff e o químico Robert Bunsen, estudando detalhadamente os espectros produzidos por diversos elementos químicos, eles perceberam que cada elemento químico tinha o seu próprio espectro, dando aí como se fosse ali a identidade do elemento químico, ou seja, o espectro dependendo ali do elemento químico, então cada elemento químico tem a sua identidade. E a partir de então, com todo esse estudo dos espectros, foi possível determinar a constituição do Sol e dos demais astros. Com todas essas descobertas que vinham surgindo, ficou marcado nessa época o surgimento da astrofísica. E diante disso, em 1863, o astrônomo italiano Pietro Angelo Secchi, analisando vários espectros estelares existentes até aquela época, realizou a primeira classificação espectral das estrelas. Secchi ele concluiu que as estrelas poderiam ser organizadas em 4 classes de acordo com o espectro que elas apresentassem. E essas divisões, elas posteriormente foram sendo expandidas para o sistema de classificação de Harvard, onde o sistema de classificação de Harvard também vai considerar a temperatura da estrela. Secchi provocou as proeminências vistas durante um eclipse solar, que são características do próprio Sol, e ele descobriu muitos aspectos de seu comportamento e dos jatos de gases semelhantes a proeminências que eram vistas durante o eclipse, que agora ficaram conhecidas como espículas. E diante de todo o desenvolvimento da espectroscopia, outras importantes técnicas começaram a surgir naquela época, como a fotometria, que permitia uma análise quantitativa da luz proveniente dos astros, e a fotografia astronômica, permitindo fixar as luzes por ele emitidas, e várias outras técnicas que, aliadas à construção de melhores telescópios, revelaram novas informações sobre os astros. Então, no início já do século XX, a publicação da teoria da relatividade de Albert Einstein produziu profundas modificações na física e possibilitou novas descobertas sobre as leis fundamentais do universo. Basicamente, a teoria da relatividade ela é tida como um pilar da física moderna que transformou o entendimento sobre espaço-tempo e gravidade. Já então, a gente tem que
a teoria da relatividade, ela tem duas teorias, a teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral, sendo elas publicadas ali em tempos diferentes, mas ambas trouxeram o conhecimento de que os movimentos do universo não são absolutos, mas sim relativos. E com o aparecimento de potentes telescópios ao longo des- desses anos que vem se desenvolvendo as tecnologias, foi possível verificar a existência de milhares de outras galáxias no universo e de um novo planeta no sistema solar, que foi Plutão, descoberto em 1930, mas foi rebaixado para planeta não em 2006. E depois da Segunda Guerra Mundial também desenvolveu-se a radioastronomia, que basicamente é um ramo da astronomia que estuda as radiações eletromagnéticas emitidas ou refletidas pelos corpos celestes através das ondas de rádio. E como vinha já sendo utilizado e desenvolvido o uso de computadores, isso fez com que os conhecimentos astronômicos dos homens aumentassem de forma muito rápida, por meio de técnicas que foram sendo descobertas, implementadas e que ajudaram nas observações e possibilitou uma melhor compreensão sobre a estrutura geral do universo. E temos aí, já no final do ano de 2021, ano passado, que foi lançado no dia 25 de dezembro de 2021, um foguete. Em um foguete foi lançado um telescópio espacial, foi lançado lá do Centro Espacial, um dos centros espaciais. E temos aí já da nossa época que foi lançado um telescópio espacial no dia 25 de dezembro de 2021, o telescópio espacial James Webb, que foi desenvolvido em conjunto pela NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, com a finalidade de colocar no espaço um observatório para captar a radiação infravermelha. Ele foi lançado em um foguete Ariane 5 em um centro espacial na Guiana Francesa. Ele é basicamente o telescópio maior que foi lançado no espaço. Ele foi lançado, foi levado dobrado e só no espaço que foi desdobrado. Nessa imagem temos o espelho principal do James Webb, que no caso é feito por 18 hexágonos, e ele consegue capturar uma imagem 2,5 maior do que a do telescópio Hubble. Que o telescópio Hubble ele foi com essa ideia de novas descobertas, né, sobre as nossas origens. Mas ele foi lançado lá em 1990 e o James Webb ele foi lançado recentemente em 2021. Então, ele foi feito com novas tecnologias que foram sendo desenvolvidas. Apesar de que tentaram lançar o James Webb várias vezes, por exemplo, ele tinha outro nome, mas em 2002 ele foi renomeado para James Webb em homenagem a um antigo administrador da Agência Espacial Americana. E os principais objetivos com o James Webb no espaço é pesquisar a luz das primeiras estrelas e galáxias que se formaram no universo após o Big Bang, estudar a formação e evolução das galáxias, entender a formação de estrelas e sistemas planetários e estudar os sistemas planetários e as origens da vida. Por essa aula era isso e fica na descrição do vídeo um link que dá acesso a um mapa mental sobre esta aula. Obrigada.